A areia do deserto tinha um jeito estranho de grudar na alma da gente. Não era só o calor ou o pó fino que invadia tudo, até mesmo onde achávamos que estava protegido. Era o silêncio entre uma missão e outra. Aquele intervalo de minutos onde o rádio ficava mudo. E tudo o que restava era o próprio fôlego. Eu estava há 8 meses no Iraque, na operação de apoio logístico do 16º Regimento, e nunca me considerei uma vítima de nada. Nem da guerra, nem da vida, nem das ausências. Até aquele momento. Até aquele celular vibrar com um som tão suave que parecia inocente. Eu tirei a luva, toquei a tela e vi. Assina logo, vai ser melhor para nós dois. Foi isso. Assim seco, com uma pontuação que parecia mais um tapa. Sem oi, sem precisamos conversar, sem me perdoa. Apenas isso. Uma mensagem enviada às 03h14 da manhã pelo meu marido. O mesmo com quem dividi 11 anos da minha vida. 2 cães resgatados, uma hipoteca e um plano de aposentadoria. Meu primeiro impulso foi achar que era brincadeira, ou que tinha digitado errado. Mas logo abaixo mais uma mensagem piscava. Eu já transferi a escritura para o meu nome. Também mudei as senhas da conta. Quando você voltar, a casa vai estar com outra energia, sabe? A Lívia já está morando aqui. Lívia. Eu li esse nome e por um segundo meu corpo todo perdeu o peso. Era o tipo de nome que só aparece em conversas com muitos K, ou quando a gente flagra uma notificação piscando no canto do notebook alheio e finge não ver. Lívia tinha sido mencionada por ele meses antes, como aquela moça do coworking que só fala de astrologia. E agora ela morava na minha casa, de onde eu enviava cartas, encomendas, pequenos presentes com cheiro de areia e saudade. Ele não sabia que eu estava de guarda naquela madrugada, que fazia 4 dias que eu não dormia mais de 2 horas seguidas, que eu tinha acabado de ajudar a evacuar uma base menor a 50 quilômetros dali, depois que uma ameaça de ataque químico foi detectada. E mesmo assim, mesmo depois de ver corpos feridos, bandeiras queimadas, meninos tremendo de medo sob armaduras maiores que eles, nada me atingiu mais do que aquelas palavras dançando na tela do meu celular. Assina logo! O que ele queria que eu assinasse? O divórcio, claro. A ruptura sem conversa, sem processo, sem cerimônia. Ele tinha pressa. Queria limpar o terreno, arrancar minha memória da parede da sala, os livros da prateleira, os porta-retratos do corredor, o cheiro de eucalipto que eu deixava nos lençóis. Queria fazer tudo isso antes que eu voltasse. Só havia um detalhe que ele esqueceu. Eu não era do tipo que voltava quebrada. Eu voltava em pé. Silenciosa. Precisa. Letal. Guardei o celular no bolso interno do colete tático e voltei para o posto com um rosto que ninguém reconheceria. A capitã que dava risada nos jantares do alojamento, que escrevia cartas à mão para as colegas que iam embora, que cuidava das novatas quando choravam escondido no banheiro. Ela estava em algum lugar enterrada sob o uniforme, mas agora o que havia ali era outra coisa. Uma mulher que viu a guerra chegar por trás, por uma tela de 5 polegadas. Uma mulher que sentiu o casamento morrer sem explosão, sem grito, sem voz, apenas uma frase. O pior é que ele achava que eu ia explodir, que eu ia ligar do deserto, soluçando, pedindo explicações, implorando por misericórdia. Não. Eu apenas respondi uma única coisa. 4 palavras. Tem certeza disso? Enviei e deixei o celular no modo avião. Voltei ao posto de vigília, olhei o horizonte e senti um peso que não era dor. Era outra coisa. Era a firmeza do silêncio. Eu não sabia ainda exatamente o que faria. Mas uma coisa era certa. Ele acabava de declarar uma guerra para alguém treinada para vencê-las sem levantar a voz. Eu não chorei. Eu calculei. E quando se trata de estratégia, ele escolheu a pessoa errada para provocar no meio da noite. O céu do Iraque muda de cor antes do que a gente espera. Às 4 da manhã, ele já começa a dar sinais de que o sol vai queimar tudo outra vez. Como se o calor fosse uma sentença diária escrita por um Deus impiedoso. Naquela madrugada não era o calor que me queimava, era a lucidez. O tipo de lucidez que aparece quando o chão desaparece debaixo dos pés, mas a gente se recusa a cair. Depois da mensagem que recebi, do pedido de divórcio enviado como se fosse uma transferência de tarefa no trabalho, eu não chorei, não gritei. E, acima de tudo, não reagi da forma como ele esperava, porque eu sabia quem ele era. E sabia que para alguém como ele, o silêncio pesa mais do que qualquer acusação. Era isso que eu precisava fazer. Calar e planejar. Na manhã seguinte, eu pedi para não ser incluída na próxima patrulha. Disse que precisava reorganizar documentos administrativos da base, algo que de fato era verdade.
Eu era uma das oficiais encarregadas da papelada do contingente brasileiro. Fui para a pequena sala climatizada ao lado do alojamento e fiquei lá, sozinha, com a tela do notebook à minha frente e uma raiva fria pulsando embaixo da pele. A missão era clara: mapear todos os pontos fracos dele. Nenhum ataque é eficiente se não houver reconhecimento de terreno, e eu passei aquele dia inteiro estudando o meu. Comecei pelas contas conjuntas. Eu sabia que ele tinha mudado as senhas. Isso ficou óbvio na mensagem que mandou. Mas o que ele não sabia era que, antes de viajar, por puro instinto de proteção, eu havia deixado registrado em papel físico cada transação dos últimos 5 anos. Os extratos, as autorizações, as permissões de movimentação. Tudo impresso, tudo assinado. A parte dele era só fachada. O dinheiro era majoritariamente meu. Bônus por operação, adicionais por periculosidade, rendimentos por tempo de serviço. Eu ganhava mais que ele, sempre ganhei. Mas nunca esfreguei isso na cara dele. Porque quando você ama alguém, você compartilha. O que eu não sabia é que ele só dividia enquanto lhe convinha. Quando percebeu que podia tomar, decidiu que não precisava mais pedir. Depois fui para a segunda etapa, a escritura da casa. Mais uma vez ele achou que eu era ingênua. Que a oficial que lê contratos de operação binacional em inglês técnico, que gerencia esquadrões de transporte, que prepara relatórios confidenciais para superiores de 3 nações diferentes, não teria pensado em resguardar o próprio patrimônio. O que ele não sabia é que, embora o nome dele constasse como coproprietário, o contrato original estava em meu nome. A transferência que ele alegava ter feito ainda precisava da minha assinatura. Sem ela, era só papel molhado. Ele podia morar lá, decorar do jeito que quisesse, deixar a amante dele deitar na minha cama. Mas não podia vender, não podia hipotecar, não podia fazer absolutamente nada sem minha anuência. E aquilo foi como uma munição na câmara. Silenciosa, mas pronta. Nos dias que se seguiram, mantive a rotina como se nada tivesse acontecido. Fui ao refeitório, comi pouco, respondi e-mails de superiores e monitorei o deslocamento de recursos como de costume. Ninguém notou a diferença. Ou, se notou, preferiu não comentar. A verdade é que no meio de uma missão como aquela, todos carregam fantasmas nos bolsos. E os meus agora andavam bem alinhados ao meu lado, sem emitir som. Em paralelo, comecei a redigir uma carta oficial solicitando revogação de poderes de representação. Usei o sistema seguro da base para enviar ao cartório responsável no Brasil, com todos os documentos anexos digitalizados. Ao final, anexei uma simples instrução. Favor proceder com urgência. Operação internacional em curso, mas retorno previsto em menos de 2 meses. A requerente solicita bloqueio preventivo de movimentações. E com isso, plantei a primeira mina terrestre no caminho dele. O detalhe que ele jamais imaginaria, e que talvez ainda não saiba, é que o acesso à minha conta principal não era via banco tradicional. Era por uma cooperativa de crédito voltada exclusivamente a servidores das Forças Armadas, com protocolos de autenticação dupla e sistema de salvaguardas que exigem o reconhecimento biométrico para alterações sensíveis. Ele podia ter mudado a senha do aplicativo, mas jamais poderia ter movido valores significativos sem acionar, mesmo sem querer, uma notificação para o meu nome militar registrado no cadastro. E aquilo sim, havia sido meu presente de despedida para mim mesma antes de embarcar. Blindar tudo. Minha conta, meu nome, minha dignidade. O engraçado é que ele sempre me disse que eu era fria, que eu pensava demais, que calculava demais, que não era espontânea como as outras mulheres que ele conhecia. E agora, olhando para tudo com a lente de quem assiste a um teatro de traição acontecer a 10.000 quilômetros de distância, eu percebia que ele confundia frieza com preparo. Eu nunca fui fria. Eu apenas aprendi cedo que chorar não adianta muito quando a granada já foi lançada. Você segura, respira e joga de volta. Na 3ª semana depois da mensagem, recebi a confirmação de que a revogação tinha sido concluída. E mais, descobri por meio de uma consulta com meu advogado militar que o carro que ele usava, um SUV em meu nome, ainda estava com IPVA vencido, o que permitia a apreensão imediata em blitz. Tudo isso foi anotado, registrado, montado em uma pasta com nome próprio, Reação. Uma pasta que eu mesma nomeei no meu drive pessoal e protegi com criptografia. Enquanto ele provavelmente decorava a casa com a nova namorada, eu transformava aquela traição em estrutura jurídica. Enquanto ele riria da minha ausência, eu escrevia a ordem de retorno. Enquanto ele achava que eu estava quieta por fraqueza,
Eu estava apenas criando o tipo de silêncio que vem antes do estrondo. E esse estrondo viria. Eu não sabia ainda como ele reagiria ao descobrir que as senhas mudadas não tinham mais serventia, que os contratos não podiam ser executados, que o poder que ele achava ter se esvaía entre os dedos como a areia do deserto que me cercava toda a noite. Mas sabia que ele descobriria, porque o silêncio é a arma de quem aprendeu a lutar onde a gritaria não resolve mais nada. E ele havia me treinado sem perceber para usar esse silêncio como escudo e como ataque. A primeira vez que eu vi aquele terreno, ele ainda era só barro e promessa. Lembro que estava de licença entre 2 missões e que chovia muito naquele dia. A corretora de imóveis segurava o guarda-chuva como se fosse um escudo e me olhava com desconfiança. Talvez pela farda que eu ainda usava ou pela forma direta como eu perguntava sobre taxas, impostos, documentação. Eu não tinha tempo para floreios. Sabia exatamente o que queria. Uma casa térrea, com 3 quartos, uma cozinha que recebesse luz da manhã, uma garagem ampla o suficiente para comportar as minhas ausências. Era para ser o meu lugar de repouso depois dos longos ciclos entre selva, base, fronteira, avião cargueiro e depois tudo de novo. A casa era o que eu chamava de meu chão. E foi isso que ela se tornou. Não apenas porque a construí com o dinheiro das missões que ninguém quis, dos plantões que ninguém topava, dos dias em que trabalhei mesmo febril para não deixar um colega mais novo sozinho, mas porque cada cômodo foi planejado por mim, com a disciplina de quem sabe que o abrigo precisa ser sólido até quando o mundo lá fora ruir. O primeiro tapete que comprei era pequeno demais, mas guardei mesmo assim. A primeira planta que plantei morreu 2 semanas depois, e ainda assim eu a enterrei com um certo respeito, como quem sabe que a tentativa também tem valor. Aquela casa não era só cimento. Era ritual, memória, reinício. E foi exatamente por isso que doeu do jeito que doeu quando, pela primeira vez depois da mensagem de divórcio, eu visualizei uma foto postada por ele, sorrindo na minha varanda com uma mulher que não era eu. Não me pergunte como encontrei a imagem. Eu não estava procurando. Foi uma daquelas coincidências perversas do algoritmo. Uma amiga de infância que não sabia de nada curtiu uma postagem. E ali estava. A fachada da minha casa com um filtro de pôr do sol, uma legenda com frase de autoajuda, e 2 sorrisos tão deslocados do que eu conhecia que por alguns segundos duvidei que fosse real. Ela segurava uma xícara que eu reconheci, com um pequeno rachado na alça que eu mesma colei com super bonder depois que ele a derrubou num domingo qualquer. Ele usava uma camiseta que eu havia dado em uma viagem para o Chile, dobrada com cuidado em uma mala que levei 4 dias para organizar, porque queria surpreendê-lo na volta. E atrás deles, pendurado na parede da varanda, o letreiro de madeira que dizia Lar Doce Lar, entalhado por um colega meu da base aérea como presente de Natal. Mas havia uma diferença. Algo novo. Algo que não estava lá antes. Um pequeno detalhe que me travou por dentro. Logo abaixo do número da casa, ele havia colocado uma placa metálica com os nomes Eduardo e Lívia. Aquilo sim foi a facada. Não porque ele havia seguido em frente, mas porque ele havia me reescrito, apagado. Como se eu nunca tivesse existido naquele espaço. Como se a construção, a mobília, o cheiro dos meus livros, os lençóis bordados com iniciais que já não combinavam mais, tudo isso pudesse ser substituído por um novo nome e uma nova foto. Ali, diante daquela imagem, percebi que o que me doía não era o fim do casamento. Era a tentativa deliberada de apagar a minha existência daquilo que eu construí. Ele não quis apenas sair. Ele quis tomar, e não tomar apenas o espaço físico, mas também o simbólico. A ideia de que aquela casa era dele, que a história começou com ela, que eu nunca estive ali, e pior, que ninguém deveria lembrar que estive. Mas havia algo que ele não sabia, que cada cômodo daquela casa tinha um registro, que cada reforma feita, desde a troca das janelas até o aquecedor solar, estava nos meus recibos, nos meus comprovantes, nos contratos assinados com minha assinatura de caneta azul e letra firme. Eu guardei tudo, por instinto, por disciplina, ou por um sexto sentido que me avisava que um dia aquilo poderia ser necessário. E naquele momento, sentado na sombra da minha varanda, com a xícara que eu consertei na mão e o nome de outra mulher pendurado na parede, ele não fazia ideia de que tudo ao redor ainda era meu. Legalmente, simbolicamente e concretamente. Só que eu não queria apenas o papel que comprovava. Eu queria que ele sentisse. Que cada pequeno gesto que achava ser irrelevante voltasse como um avalanche. Porque trair alguém é uma coisa. Mas invadir o templo que essa pessoa construiu com o próprio corpo cansado, isso é guerra. E eu sou militar. Ele esqueceu com quem estava lidando.
Esqueceu que toda dor que uma mulher forte sente, ela transforma em estratégia. Que toda lágrima que não é chorada vira instrumento. Que todo silêncio que parece resignação é, na verdade, a construção do momento exato em que o outro vai cair. Eu fechei o celular, respirei fundo e voltei para o alojamento. Havia uma entrega programada para aquele dia. Materiais que eu mesma havia solicitado para reabastecer a ala médica da base. Enquanto eu conferia as caixas, percebi que minhas mãos estavam firmes. Nenhum tremor, nenhuma hesitação. Era como se meu corpo já soubesse que aquilo tudo era apenas a superfície e que a verdadeira operação de recuperação de território acabava de começar. Ele tirou minha foto da parede, mas não podia tirar meu nome da escritura. Ele colocou outro nome na porta, mas não podia alterar a história que havia dentro. Ele tentou me substituir, mas não percebeu que a original ainda estava viva. E voltaria, em breve. Quando voltei a dormir naquela noite, no Iraque, depois de ter visto a foto da minha varanda transformada em cenário de propaganda barata, percebi que não havia mais espaço para a raiva pura dentro de mim. O que me movia agora era um frio quase clínico. O mesmo frio que aprendi a cultivar em treinamentos de resistência, quando tínhamos de atravessar noites inteiras em silêncio, monitorando perímetros invisíveis sem poder acender um fósforo para aquecer os dedos. Era um estado mental em que tudo ao redor se torna peça de um tabuleiro. Pessoas, dados, registros, horários, reações, tudo vira potencial movimento. E foi nesse estado que comecei a revisitar mentalmente cada documento que assinei nos últimos anos. Cada contrato, cada autorização, cada procuração que concedi ao Eduardo para facilitar a vida dele enquanto eu estava fora. Lembrei que, pouco antes de embarcar para aquela missão, ele insistira para que eu assinasse um aditivo de transferência completa da casa para o nome dele, por segurança. Eu me recusei. Disse que preferia manter em regime de comunhão parcial, que era mais justo. Ele fez um leve drama, depois deixou o assunto morrer. Naquele momento, ao rememorar essa cena, entendi que esse detalhe que ele considerava irrelevante era, na verdade, o pivô de tudo. A transferência nunca foi concluída porque faltava minha assinatura. Legalmente, metade de tudo continuava inalienável sem meu consentimento. E essa ausência de assinatura era agora minha trincheira. Ele podia ter levado minha xícara, meu cachorro, minha casa temporariamente ocupada, mas não podia tocar no núcleo duro que eu mantive intocado. E era nesse núcleo que eu me apoiaria para responder. Mas não era só a escritura. Havia também o cofre. Uma das vantagens, ou maldições, de uma carreira militar longa é que você aprende a criar sistemas paralelos de proteção. Eu tinha um cofre físico em uma pequena base logística em Brasília, registrado sob meu código militar. Lá dentro havia não apenas economias pessoais, mas também documentos que jamais deveriam cair em mãos erradas. Cópias autenticadas de contratos, certificados, títulos, recibos de compra de equipamentos caros, cartas de intenção de compra de um imóvel comercial que eu vinha negociando em segredo. Esse cofre era, em termos práticos, meu plano de contingência para emergências. E até aquela noite eu nunca tinha pensado nele como uma arma. Era apenas um abrigo. Agora eu entendia que ali estava meu arsenal silencioso. O acesso exigia biometria e senha dupla. Eduardo nem sequer sabia da existência desse depósito. Eu, por hábito, nunca misturei minha vida operacional com minha vida doméstica. E foi essa fronteira, tantas vezes criticada por ele como segredo ou frieza, que agora me salvava. Nos dias seguintes, comecei a usar as horas mortas entre um deslocamento e outro para organizar minha contraofensiva. Solicitei, pelo canal seguro do Exército, um agendamento para abrir o cofre assim que estivesse de volta ao Brasil. Pedi também uma consulta jurídica com a Defensoria das Forças Armadas, um direito que muitos esquecem que temos, mas que existe exatamente para casos em que nossa vida privada é atravessada pela carreira. Não falei nada com colegas. Não mudei meus hábitos. Eu era a mesma capitã sorridente no refeitório, a mesma supervisora exigente no pátio. Mas dentro de mim, uma rede de ações estava se formando com precisão cirúrgica. A cada mensagem que Eduardo mandava, e que eu não lia, eu acrescentava mais uma peça ao meu dossiê. Ele não sabia, mas cada frase que digitava, cada débito que tentava fazer, cada movimentação de conta que eu bloqueava antes de ser executada, era registrada. Uma pasta digital chamada Retomada crescia no meu laptop com data, hora, comprovantes, prints. Um dia ele iria ver essa pasta, mas só no momento certo. E esse momento não seria no calor de uma briga, nem em troca de acusações. Seria numa audiência, diante de testemunhas, quando cada folha valeria mais do que qualquer lágrima. Havia também outro ponto cego dele.
minha rede de apoio institucional. Ele sempre acreditou que eu era sozinha, que meu mundo era apenas quartel e casa, casa e quartel. Não sabia que ao longo dos anos eu cultivara relações de confiança com oficiais jurídicos, contadores militares, colegas de operações que sabiam exatamente como lidar com questões patrimoniais em contexto de ausência. Essas pessoas não eram amigas íntimas, mas eram contatos sólidos, discretos, leais. Quando percebi que Eduardo tinha começado a esvaziar a conta, acionei, com calma, 2 dessas pessoas para verificar extratos em meu nome e confirmar se havia tentativas de uso indevido do meu CPF. Em menos de 24 horas, recebi a confirmação de que ele tentara solicitar um empréstimo consignado usando uma procuração antiga, mas fora bloqueado por falta de atualização cadastral. Mais uma vez, minha disciplina, tantas vezes chamada de paranoia, funcionava como blindagem. Enquanto isso, eu mantinha o silêncio. Não respondi a nenhuma das mensagens dele. A última coisa que escrevi foi: "Tem certeza disso?" E nada mais. Eu sabia que aquilo o corroía. O silêncio é um espelho onde a pessoa vê a própria imagem se distorcer. Ele esperava drama, imploração, gritos, ameaças. Em vez disso, encontrou um vazio. E nesse vazio eu operava. Ele não sabia que eu já tinha começado a traçar o cronograma do meu retorno, que no mesmo dia em que eu pisasse no Brasil, eu iria direto à base de Brasília para abrir o cofre, retirar os documentos originais e dar entrada imediata em uma ação cautelar para impedir qualquer transferência de bens. Não sabia que eu já havia autorizado, via canal militar, a suspensão temporária do uso do veículo em meu nome. Não sabia que eu tinha, numa pasta física dentro do cofre, um contrato de locação assinado, mas não datado, que poderia me dar uma renda imediata caso eu precisasse de moradia emergencial. Eu sempre planejei cenários. Agora, pela primeira vez, eu estava usando esse planejamento contra alguém que prometeu me proteger. Nas noites mais difíceis, eu caminhava sozinha até a cerca de perímetro da base e olhava para o horizonte. Não via nada além de dunas e, ao longe, pontos de luz de vilarejos esquecidos. Mas ali, no meio daquele vazio, eu me sentia estranhamente em casa, porque era assim que aprendi a ser. Alguém que não depende do terreno para existir. A casa, no Brasil, com sua varanda e sua placa adulterada, tinha sido um projeto, um sonho, uma âncora. Mas eu já não era aquela mulher que precisava de âncoras para ficar de pé. Eduardo pensava que ao tomar a casa me tiraria o chão. Mas o chão que eu piso não é de cimento. É disciplina. É estratégia. É uma vida inteira aprendendo que a sobrevivência não está no lugar, mas na postura. Quando o avião de transporte de carga finalmente pousou em Guarulhos semanas depois, eu trazia na mochila apenas o essencial: uniforme, um caderno de anotações, um pendrive criptografado com toda a documentação e um plano. Um plano que começaria no instante em que meus pés tocassem o asfalto. Eu não voltaria para a casa que ele usurpava. Eu iria direto para a base, abriria o cofre, acionaria os mecanismos legais, revogaria tudo, travaria tudo. E então, apenas então, quando ele pensasse que estava seguro, eu mostraria que nunca estive ausente. Que cada passo dele fora monitorado. Que cada assinatura que ele falsamente acreditava que eu tinha dado era um blefe. Que o documento que ele tanto precisava para consolidar sua posse simplesmente não existia, porque eu nunca assinei. E é essa ausência de assinatura, essa negativa silenciosa de consentimento, que seria sua ruína. Ele não sabia disso. Não sabia de nada. E esse desconhecimento era agora minha vantagem mais letal. O retorno ao Brasil não teve cerimônia. Nada de faixa de boas-vindas, abraço de saudade ou flores em terminal de desembarque. Ao contrário das outras missões, dessa vez não havia ninguém esperando por mim. E isso, por mais estranho que pareça, era libertador. Não havia mentiras disfarçadas de beijo. Não havia desculpas ensaiadas com hálito de culpa. Era só eu. A mochila nas costas e uma determinação silenciosa que já se arrastava por noites inteiras sem dormir. Eu desembarquei com a cabeça erguida e passos leves. Segui direto para o alojamento da base de Brasília. E, sem desfazer a mala, fui até a sala de segurança abrir o cofre. O oficial de plantão nem questionou. Apenas confirmou minha identidade com biometria, digitou os códigos e me deu acesso. Lá dentro, os documentos que eu mesma havia guardado anos antes estavam intocados, organizados exatamente como eu lembrava. Era quase como encontrar uma versão antiga de mim mesma. Uma mulher que havia preparado cada envelope com a frieza de quem já previa, sem saber, uma traição desse tamanho. Peguei a escritura original da casa. O contrato de união estável com cláusulas específicas de divisão de bens. A procuração anterior, já vencida,
e os recibos de todos os depósitos bancários que mantive ao longo da vida conjugal. Tudo feito no meu nome, tudo documentado. Ali, entre papéis e grampos, morava a parte de mim que nunca havia dormido. De volta ao alojamento, imprimi as cópias necessárias e saí em silêncio, com um envelope vermelho preso por elástico. Peguei um táxi até o cartório central, onde entrei com o mesmo olhar com que cruzava zonas de risco durante a missão. Não havia hesitação, apenas execução. A atendente do cartório era jovem, talvez em seu primeiro emprego, e sorriu com a leveza de quem ainda acredita que o mundo é gentil. Entreguei os documentos, expliquei o que precisava, mostrei os comprovantes de residência e identidade militar. Ela leu em silêncio, digitou algo no sistema, e após alguns minutos, imprimiu uma via de confirmação com carimbo e data. Tudo certo, capitã, disse com profissionalismo. A revogação da procuração será publicada ainda hoje, e os registros atualizados em até 72 horas. O Sr. Eduardo será notificado. Agradeci com um aceno e guardei o papel na pasta. Era só isso. Uma folha A4, algumas palavras, um carimbo. Mas aquele pequeno gesto seria, nos dias seguintes, o ponto de ruptura da vida confortável que ele havia construído em cima da minha ausência. Voltei ao alojamento e, pela primeira vez em semanas, dormi mais de 4 horas seguidas. No dia seguinte, acordei cedo, coloquei minha farda de passeio e fui ao banco da cooperativa militar. Lá, protocolei o bloqueio completo de movimentações financeiras em qualquer conta conjunta e solicitei a abertura de um novo portfólio, apenas em meu nome, com chave privada e acesso exclusivo. No mesmo dia, liguei para a empresa de seguros e pedi o cancelamento da cobertura do veículo usado por Eduardo, cujo seguro fora pago por mim por anos, em débito automático. O agente, surpreso, tentou confirmar os dados 2 vezes. "A senhora tem certeza?" perguntou. "Absoluta", respondi. "A partir de agora, qualquer acidente com aquele carro será responsabilidade apenas dele, inclusive a dívida." O processo era meticuloso. Cada movimento legal era um prego no caixão da vida confortável que ele construíra usando minha estrutura como escada. 2 dias depois, a ligação aconteceu. Eu estava tomando um café no pátio da base quando o telefone tocou. Número fixo, sem identificação clara. Atendi com a voz calma de sempre. "Capitã Isadora, bom dia", disse a voz do outro lado. "Aqui é do cartório do setor sul. Estamos entrando em contato para confirmar que a senhora já deu entrada na revogação da procuração registrada em nome do Sr. Eduardo Tavares." Respondi que sim. Perfeito. Ele compareceu hoje aqui para tentar atualizar o registro da escritura da residência, mas foi informado de que a revogação já consta no sistema e, portanto, não será possível nenhum procedimento sem a presença da senhora. Agradeci a ligação, desliguei e continuei bebendo meu café. Não senti nada. Nem alegria, nem vingança, nem amargura. Apenas uma paz estranha, como a que se sente após um alarme falso ser resolvido sem explosão. Mais tarde naquele dia, recebi uma mensagem de Eduardo. A primeira desde que mandei "Tem certeza disso?" semanas antes. Ele escreveu: "Oi, precisamos conversar. Aconteceu uma coisa no cartório e eu tô sem entender." Deixei a mensagem sem resposta. Depois veio outra. "Você revogou a procuração? Por quê?" Silêncio. 1 hora depois: "A casa é nossa, Isa. Eu só queria organizar tudo antes da sua volta. Você não precisava fazer isso." Aquela última frase me fez rir sozinha. Eu não precisava? Eu, que fui traída enquanto servia em solo estrangeiro, que fui apagada das paredes da própria casa, substituída por outra, bloqueada das contas, retirada da história como se fosse um rascunho incômodo. Não precisava me proteger? No fim da tarde ele ligou. Ignorei. Ligou de novo. Mais uma vez. Na terceira, desliguei o aparelho e fui caminhar. Eu sabia o que viria depois. O ciclo previsível de desculpas, justificativas, dramatizações. Homens como ele se afogam na própria confusão quando percebem que perderam o controle. Eles não gritam, ainda. Primeiro imploram, depois manipulam. Só então mostram o verdadeiro rosto. Mas eu já havia lido esse roteiro antes. E dessa vez quem escrevia era eu. Naquela mesma noite, redigi a primeira parte do requerimento de partilha judicial. Uma versão objetiva, direta e refutável. Dados, anexos, contratos, fotos da fachada adulterada com nomes que não pertenciam à propriedade. Acompanhei cada ponto com provas. Fiz como numa missão de reconhecimento. Não subestimei o oponente. Preparei cada flanco com blindagem legal. Encerrei o documento com uma única frase.
Solicita-se o bloqueio cautelar dos bens até definição jurídica final, uma vez que há indícios de tentativa de apropriação indevida. O advogado da Defensoria Militar revisou o texto no dia seguinte e disse que estava perfeito. Digno de uma oficial, ele disse. Eu apenas assinei e entreguei. Não demorou para a notificação chegar a ele. E com ela, o colapso. Eduardo começou a mandar mensagens mais frequentes, misturando acusações e súplicas. Você não precisava ter ido tão longe. A gente podia resolver entre a gente. Você quer destruir minha vida? Não respondi. Porque o que ele não entendia é que eu não queria destruir nada. Eu só estava devolvendo o que era meu. Com método, com silêncio, com firmeza. Eu não revidava. Eu restituía. A diferença é que quem nunca enfrentou guerra de verdade confunde justiça com ataque. E quem sempre teve o poder nas mãos acredita que perdê-lo é ser atacado. Eu só estava tomando de volta. E isso para ele era imperdoável. A maior parte das pessoas acha que a dor nasce no momento da perda. No instante exato em que se escuta a notícia, em que o copo cai e quebra, em que o grito é dado, em que a verdade se escancara como um vidro estilhaçado no chão da cozinha. Mas para mim, a dor não nasceu quando recebi aquela mensagem covarde no Iraque, nem quando vi a outra mulher sentada no meu sofá com meu cachorro no colo, nem quando percebi que ele havia mexido na estrutura da minha casa como quem reorganiza um armário esquecido. A dor verdadeira veio quando eu abri a pasta de e-mails antigos. Os backups do meu celular, os prints que nunca apaguei, os áudios que ele enviou durante anos com pequenas frases que, soltas, pareciam inofensivas, mas que em conjunto formavam o retrato de uma história manipulada desde muito antes da traição. Foi naquele fim de semana, já de volta ao Brasil, que me tranquei no alojamento com um notebook no colo e meu HD externo conectado. Não havia pressa, não havia ansiedade. Só um processo, metódico, silencioso, constante. Eu criei uma nova pasta chamada Linha do Tempo e comecei a organizar tudo cronologicamente. Os extratos da conta conjunta, mostrando que os depósitos maiores vinham sempre do meu lado. Os comprovantes dos eletrodomésticos comprados com meu cartão e entregues no endereço da casa que ele agora dizia ser deles. Os prints das conversas em que ele se dizia sem emprego fixo, mas exigia manter o padrão de vida porque eu tinha estabilidade e ele não. Os áudios em que pedia para que eu adiantasse o pagamento de cursos, seguros, viagens para a família dele. Era tanto conteúdo que precisei dividir em subpastas: financeiro, patrimônio, mensagens, contradições, mentiras cruzadas. Quando terminei, percebi que tinha em mãos não só um dossiê, mas uma caixa preta da nossa relação. Cada mensagem revelava uma camada nova. Em uma delas, de 3 anos atrás, ele dizia que o carro tinha sido doado pela mãe dele, e por isso deveria ficar no nome dele. Uma mentira. O recibo estava assinado por mim, com pagamento feito por Ted, identificado na conta militar. Em outra, justificava gastos em um cartão extra com a desculpa de comprar um presente para mim. O presente nunca chegou, mas os registros de delivery para um endereço em nome da tal Lívia apareciam na fatura. Algumas mensagens eram de datas em que eu estava fora, em missão, e nelas ele dava detalhes de encontros, almoços, viagens rápidas de fim de semana que supostamente eram encontros de networking, mas que agora, cruzando com os horários dos voos e com os prints das redes sociais da amante, se revelavam escapadas românticas em hotéis que eu mesma paguei. Não havia mais dúvida. Não era apenas traição afetiva. Era apropriação indireta. Construção de uma vida paralela financiada por mim, usando minha confiança como escada e minha rotina militar como cortina de fumaça. E o mais doloroso nem era isso. Era perceber que tudo aconteceu enquanto ele me dizia: "Você é minha fortaleza, e me orgulho tanto de você." Que enquanto eu organizava malhas logísticas em zonas de guerra, ele organizava festas para os amigos no quintal que plantei com as mãos. Que enquanto eu dormia em beliches em zonas desérticas, ele dormia com outra mulher na cama que escolhi com cuidado, testando colchões um a um para amenizar minhas dores nas costas. Mas não foi a dor que me moveu, foi a precisão. Quando terminei a organização daquela pasta, sabia que o que tinha ali não era vingança. Era prova, era estrutura. Era a história devidamente documentada para que, na hora certa, nenhuma linha ficasse solta. Na segunda-feira, levei o HD criptografado para o advogado da Defensoria Militar. Entreguei sem cerimônia. Ele me olhou como quem analisa uma bomba com o pino já removido. "Capitã, isso aqui é um arsenal", disse. Ele pode tentar alegar ignorância, má comunicação, até impulsividade. Mas com isso tudo, o que temos aqui é um padrão. Assenti. "Eu quero a partilha judicial",
fria, técnica, com bloqueio de bens preventivo e reintegração de posse. Ele acenou positivamente. E quero uma cópia digital armazenada em nuvem, com acesso liberado para a imprensa, se necessário. Ele sorriu de lado. Já vi muitos militares frios em campo, mas poucos com esse nível de frieza fora dele. Não era frieza, era foco, era memória, era respeito por mim mesma. A partir daí, os processos se aceleraram. A intimação chegou para ele poucos dias depois. E junto dela, a lista detalhada com as provas anexadas. Cada item numerado, cada evidência carimbada. Nenhum argumento seria possível contra a concretude daqueles dados. E ele soube. Soube antes mesmo de abrir o envelope. Porque naquele mesmo dia, Eduardo me mandou uma mensagem que destoava completamente das anteriores. Nada de interrogações ou indignações. Só uma frase. Você sempre guardou tudo, né? Sim. Sempre. Porque eu sabia que um dia eu precisaria relembrar. Não com o coração, mas com os fatos. Não com dor, mas com método. E aquele dia havia chegado. No final daquela semana ele ligou, não para me enfrentar, mas para pedir que retirasse a ação. A gente pode conversar, disse. Eu não sabia que você ia reagir assim. Reagir como? Como uma mulher que se cansa de ser usada? Como alguém que transforma a papelada em munição? Como alguém que se preparou a vida inteira para não ser surpreendida na retaguarda? Porque foi exatamente isso que ele fez. Me atacou pelas costas, achando que a guerra estava vencida porque eu não gritava. Ele não sabia que minha força nunca esteve no volume da minha voz, mas na profundidade dos meus arquivos. Recusei a ligação. E quando ele insistiu, fui até a operadora e solicitei o bloqueio do número. Um a um, fechei todos os canais por onde ele tentaria se infiltrar. Porque agora, toda conversa entre nós teria lugar apenas em território neutro, o jurídico, onde cada palavra é documento, onde cada gesto é registrado, onde não há mais espaço para manipulações emocionais. Quando recebi a confirmação de que ele havia contratado um advogado, soube que ele enfim entendeu. Não haveria volta. Não haveria acordos sob lençóis. Não haveria mais espaço para fingimentos. Naquele domingo, sentei no canto da cama do alojamento, com a pasta do processo impressa ao meu lado, e pensei em tudo que se perdeu. Não o amor que há muito já era cinza, mas a ingenuidade. A crença de que construir com alguém era suficiente para que esse alguém não demolisse por dentro. E ali, no silêncio daquele quarto, entendi que havia vencido a batalha mais importante. Aquela onde a gente escolhe não se diminuir para caber no mundo que o outro desenhou. Eduardo construiu uma vida paralela com o que eu dei de verdade. E agora ele veria, linha por linha, recibo por recibo, como cada gesto dele seria devolvido com protocolo. Eu costumava gostar de aeroportos. Não das filas, nem do barulho, mas daquela sensação estranha de transição. O lugar onde ninguém está realmente parado, onde tudo vibra com expectativa. Por muitos anos, desembarcar era sinônimo de voltar para casa. O portão de saída era o corredor entre o cansaço da farda e o calor de um abraço. Só que naquela manhã cinzenta de segunda-feira, minha chegada era diferente. Eu já estava no Brasil há uma semana, cumprindo ordens burocráticas, organizando protocolos, acionando medidas judiciais que um dia ele pensou que eu jamais teria coragem ou clareza para executar. Mas ainda havia um último passo emocional, mesmo que não declarado. Ir até a minha própria casa, não para entrar, não para confrontar, apenas para ver com os próprios olhos aquilo que até então só existia em papelada, fotografia e ressentimento. Eu queria olhar de frente à usurpação. Queria sentir, na pele, o que fizeram do lugar que carregava minha alma nas paredes e meu esforço no piso. Acordei cedo, coloquei roupas civis e pedi um carro de aplicativo. Desci no terminal de desembarque do aeroporto da minha cidade, como se estivesse chegando de viagem, ainda que não tivesse malas nem destino. Andei com passos lentos até a calçada da área externa, onde os carros esperavam com placas e buquês, e me posicionei como quem espera um parente distante. Meu olhar varria o estacionamento sem urgência, mas por dentro, tudo em mim estava alerta. Eu sabia que ele não imaginava que eu estaria ali. Sabia que, até aquele momento, ainda se sentia seguro no papel de dono temporário da minha vida. E foi então que vi. Primeiro foi o carro. Meu carro. A SUV que comprei com meu bônus de tempo de serviço, o mesmo veículo que recusei trocar mesmo com ele insistindo porque não era mais o modelo do ano. Estava ali, limpo, polido, com aquele mesmo adesivo da missão no vidro traseiro. Ironicamente colado por ele quando eu ainda achava bonito ver um toque de orgulho pelo meu trabalho estampado nas coisas. Mas o que me feriu de verdade não foi o carro.
Foi o rosto atrás do volante. Ela, Lívia, com os cabelos presos em um coque alto, usando óculos escuros e um sorriso ensaiado que se derretia em risadinhas para o passageiro ao lado. Ele, é claro. Eduardo. Sentado no banco do carona, relaxado, com a mão esquerda apoiada no encosto do banco dela, como se já estivesse acostumado a ser conduzido. Era o tipo de cena que eu costumava ver em outras pessoas, e que agora acontecia dentro do que era meu. O que senti ali, por incrível que pareça, não foi raiva. Foi uma estranha forma de alívio, como quando o ferimento que ardia em silêncio finalmente rompe a pele. Era a dor mostrando sua cara definitiva, e eu, por fim, podendo vê-la com clareza. Eles estacionaram a poucos metros de mim. Ela desceu com passos rápidos, abriu o porta-malas e tirou uma pequena mala rosa com rodinhas. Era nova, provavelmente recém-comprada. Ele ficou dentro do carro, mexendo no celular, provavelmente nem notando o entorno. Era sempre assim com ele. O mundo ao redor era paisagem. Apenas reagia quando algo interferia diretamente em seu conforto. Ela, por outro lado, parecia inquieta. Conferia o retrovisor, arrumava o banco, limpava o painel com um lenço como se o carro fosse dela. Como se nunca tivesse pertencido a outra mulher. Como se não tivesse cheiro, nem história, nem origem. Eu fiquei ali, parada, observando os dois brincarem de vida normal com o cenário que um dia eu chamei de lar. E foi naquele instante que uma ideia me atravessou como um raio. Não era só sobre o carro, nem sobre a casa, nem mesmo sobre ele. Era sobre a facilidade com que certas pessoas reescrevem a história, como se o que veio antes fosse descartável. E naquele instante, lembrei que a ordem de bloqueio do seguro e do documento do carro já havia sido deferida, que bastava uma ligação minha para o Sistema Nacional identificar o veículo como irregular, que bastava uma blitz, uma checagem qualquer, e aquela sensação de posse evaporaria. Mas eu não fiz nada. Não naquele momento. Porque aquele não era o dia da queda. Era o dia do reconhecimento. Eu precisava ver com os próprios olhos que o que estava diante de mim não era uma perda. Era uma devolução. Eles ficaram ali por alguns minutos. Ela sorriu. Ele falou algo. Os dois riram. E depois o carro partiu. Eu os segui com o olhar até que virassem a curva que levava ao bairro onde minha casa ainda estava em processo de reintegração judicial. Quando desapareceram da minha vista, respirei fundo. Não chorei. Não me abalei. Apenas caminhei até um banco de concreto, sentei e peguei o celular. Abri o e-mail do advogado e revisei, linha por linha, o cronograma da ação. A data da audiência se aproximava. E com ela, a certeza de que tudo que eu estava fazendo não era por revanche, mas por respeito. A mim, a minha história, ao nome que tentaram apagar da entrada da casa. Enquanto esperava o carro de volta, um detalhe me veio à mente. A mala rosa com rodinhas. Ela era muito parecida com a que eu tinha levado em minha primeira missão internacional. Só que naquela, eu carregava suprimentos, documentos, cartas de soldados para suas famílias. E agora, anos depois, outra mulher rodava uma mala semelhante, cheia de roupas compradas com meu dinheiro, dentro do carro que comprei com meu suor, para ir dormir na cama que escolhi quando sonhava com uma vida a dois. A diferença é que ela fazia tudo isso achando que era invisível, e que o que foi tomado nunca seria cobrado, mas seria. Não por gritos, nem por escândalo, nem por arroubos emocionais. Seria cobrado em silêncio, audiência por audiência, documento por documento. Porque naquele momento, enquanto ela dirigia sem saber que estava infringindo regras, e ele sorria sem saber que sua tranquilidade era temporária, eu era a única que conhecia o fim dessa história. E já estava tudo escrito. A sala de audiências era pequena, com cheiro de papel antigo e ar-condicionado mal calibrado. Era cedo demais para atenção, mas tarde demais para arrependimentos. Eu cheguei 15 minutos antes do horário marcado, como sempre fiz em toda a minha carreira. Pontualidade não é só hábito para quem vive sob comando, é estrutura. Sentei, no banco reservado à parte autora, coloquei a pasta de documentos sobre a mesa e cruzei as mãos no colo. Meu advogado,
experiente e silencioso, apenas confirmou comigo o roteiro da argumentação. Não era necessário repassar detalhes. Tudo o que precisava ser dito já estava impresso, carimbado, protocolado. A única coisa que restava, naquele instante, era a presença dele, e ela não tardou a se manifestar. Eduardo entrou 10 minutos depois, acompanhado de um advogado mais jovem do que ele, com cara de quem ainda aprendia a disfarçar insegurança com linguagem técnica. Vestia terno claro demais para uma ocasião e carregava uma pasta vazia, ou quase isso. Eduardo usava um blazer preto, o mesmo que compramos para o casamento de um primo meu anos atrás. Estava visivelmente desconfortável. Talvez fosse o calor. Talvez fosse o estranhamento de estar ali, naquele ambiente onde não se manipulam emoções, onde não há espaço para meias palavras ou charme, onde tudo é papel. E o papel, naquele dia, não estava do lado dele. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Não houve saudação, nem tensão dramática. Apenas o peso de duas histórias que se bifurcaram por escolha, a dele, e agora se encontravam para o acerto. Ele se sentou do outro lado da sala, abriu um caderno como quem tenta se ancorar em algo sólido e permaneceu em silêncio. A juíza entrou pontualmente, cumprimentou com a mesma formalidade com que se inicia uma missão de rotina e iniciou a sessão. Meu advogado começou a exposição dos fatos com precisão quase matemática. Começou pela cronologia da compra da casa, dos depósitos, da origem dos recursos. Depois passou para os registros de propriedade, os extratos bancários, a revogação, da procuração e a tentativa de movimentação de bens sem consentimento. A cada item apresentado, a expressão de Eduardo mudava. Não de raiva, nem de surpresa, mas de desnorteio. Como alguém que entra em uma sala acreditando que vai negociar e descobre que tudo já foi decidido antes mesmo da conversa começar. Ele tentou interromper em determinado momento. Quis alegar que era tudo um mal-entendido. A juíza levantou a mão com gentileza, mas firmeza. A parte reta era tempo de se manifestar. Por enquanto, ouça. E ele recuou. Porque naquele espaço, ele já não tinha domínio sobre a narrativa. Não podia interromper, não podia conduzir, não podia desviar. Ali, os dados falavam. E cada dado trazia meu nome. A escritura? Em meu nome. O veículo? Registrado e financiado por mim. A conta principal? Movida por rendimentos da minha carreira, meus bônus de missão, minhas promoções. Quando a juíza viu o documento que comprovava que ele tentou registrar a casa apenas em seu nome, utilizando uma procuração vencida, ela ergueu os olhos por um instante. A senhora deseja solicitar anulação parcial da copropriedade e reintegração total da titularidade? Meu advogado respondeu por mim. Sim, meritíssima. Com base no artigo já mencionado e nas provas anexadas, há jurisprudência suficiente para garantir não apenas a reintegração da posse, mas a exclusão da parte contrária dos direitos sobre o bem. A defesa tentou contra-atacar. O jovem, advogado de Eduardo, apresentou uma justificativa emocional, apelando para a confusão gerada pela ausência prolongada da parte autora e a tentativa do réu de preservar o lar enquanto sua esposa servia em missão. Foi quase patético. Tentar usar minha carreira como motivo para justificar uma traição financeira e emocional era de uma audácia que beirava o insulto. A juíza pediu que ele se ativesse aos fatos e, diante da ausência de documentos que comprovassem qualquer investimento direto do Eduardo no imóvel, o argumento foi desfeito com uma canetada. Quando a juíza anunciou que o processo seguiria para a decisão com possibilidade de sentença favorável à autora, Eduardo finalmente quebrou. Pediu para falar diretamente. Não ao juiz, mas a mim. Virou-se e disse meu nome. A juíza permitiu, com limites. E ele, com olhos baixos, disse: Eu não sabia que você ia levar tudo tão a sério. A frase reverberou como uma explosão abafada. Eu não respondi. Porque não era mais ali que as respostas se davam. A resposta já estava dada. Na revogação, nos extratos, na ausência de reação quando ele achava que minha fúria viria por grito. Eu não gritei. Eu só coloquei cada papel sobre a mesa até que não restasse espaço para dúvida. Ele não perdeu porque fui cruel.
Ele perdeu porque me subestimou. Quando saí da sala de audiência, o corredor parecia mais claro do que na entrada. Havia algo em mim que havia sido reorganizado. Não era alegria, não era alívio, era reconhecimento. A certeza de que, independentemente do que viesse a seguir, o jogo já tinha virado. Não por sorte, não por acaso, mas porque enquanto ele montava uma vida paralela com base em engano, eu erguia minha defesa com base em fatos. A força dele era a manipulação. A minha era a verdade documentada. Na saída do prédio, o mundo parecia o mesmo. Gente apressada, buzinas, motos costurando o trânsito. Mas dentro de mim, tudo era diferente. Porque naquela manhã, pela primeira vez desde a mensagem no Iraque, eu não carregava peso algum. O que era meu estava em processo de retorno. O que era dele, limitado ao que podia comprovar. E o que era de nós dois, já não existia. Era agora apenas um processo, um número, um caso em tramitação. Mas eu, ali, em silêncio, com minha pasta na mão e os ombros eretos, não era mais parte daquilo. Eu era quem sobreviveu. E quem venceu, antes mesmo do veredito final. A guerra, quando acaba, não termina com um estrondo. Ela silencia. E é nesse silêncio que a reconstrução começa. Depois da audiência, depois dos argumentos lançados, como granadas de papel sobre a mesa fria do tribunal, o que restou foi um tipo de paz que eu ainda não conhecia. Não era aquela paz que vem com perdão. Era outra. Era a paz de um campo esvaziado após a batalha. A certeza de que o inimigo não voltará porque simplesmente não tem mais por onde. Voltei para o alojamento sem pressa, dormi cedo naquela noite e no dia seguinte me vesti de civil. Abri meu caderno de anotações e comecei a fazer o que sempre fiz bem, checklist. Só que dessa vez, não era de armamentos, nem de plano de patrulha. Era um checklist de retomada, e ele começava por uma palavra simples, propriedade. Peguei o metrô até o cartório de registro de imóveis com todos os documentos em mãos. A decisão liminar já havia sido deferida em meu favor. Eduardo não contestou. Seu advogado não compareceu ao prazo para recurso, e eu sabia o que isso significava. A sentença havia se tornado definitiva por inércia. Quando cheguei ao balcão, a funcionária me cumprimentou com educação, recolheu os papéis e digitou no sistema. Em questão de minutos, o nome dele desapareceu da titularidade da casa, como se nunca tivesse existido ali. A partir de agora, a propriedade está integralmente em nome da senhora, disse ela. E ao assinar o novo registro, senti algo semelhante ao primeiro dia em que recebi minha farda. Não era posse, era responsabilidade. Aquela casa, onde fui apagada, substituída, humilhada, agora era minha de novo. Mas não como antes. Agora era minha, inteira, sem partilha, sem sombra. De lá, fui à central de veículos. Já havia dado início ao processo de bloqueio do carro, mas ainda faltava encerrar a última etapa. A retirada definitiva de Eduardo do cadastro de condutores autorizados. Levei o contrato de financiamento, os extratos comprovando o pagamento integral com minha renda, a ordem judicial, o comprovante de seguro. O atendente, um homem com mais idade do que o ambiente parecia comportar, me olhou com respeito contido. Capitã, posso dizer uma coisa? Assenti. É bom ver alguém com tudo em ordem. Geralmente esse tipo de coisa vira novela. Mas a senhora trouxe cada papel na sequência certa. A maioria só percebe tarde. Agradeci, sem comentar que esse tarde já havia chegado. Mas não para mim. Para ele. Ao sair da central, liguei para a seguradora. Em 5 minutos, atualizei o cadastro e adicionei um novo rastreador no veículo. A partir daquele momento, o carro que ele dirigia era oficialmente apenas meu, e qualquer tentativa de uso indevido seria configurada como apropriação indébita. Mandei uma mensagem direta para o número dele, a primeira desde o início do processo. O veículo foi bloqueado. Estaciona em local seguro. Retiro nos próximos dias. Sem ódio, sem ameaça, sem saudade. Apenas logística. No dia seguinte, tratei dos investimentos. Durante os anos de casamento, mantive aplicações em meu nome, mesmo quando ele insistia para unificarmos tudo para facilitar. Nunca aceitei. E agora, entendi que aquele instinto, por vezes confundido com frieza, havia sido minha salvação. Fui até o banco da cooperativa militar, apresentei os documentos e solicitei a atualização do meu perfil de investidora,
agora com prioridade para aplicações de longo prazo e reserva de emergência. O gerente, que me conhecia de anos anteriores, sorriu ao ver o volume da minha pasta. Quer dizer que agora é só você, hein? Eu apenas respondi. Sempre foi. Só que agora é oficial. Depois da atualização, pedi um relatório completo com os rendimentos acumulados. A soma me surpreendeu. Não porque fosse exorbitante, mas porque ali estavam, mês a mês, as pequenas escolhas que fiz para não depender de ninguém. O corte no lazer, o café que deixei de tomar fora, a viagem que adiei para priorizar uma missão. Cada uma dessas decisões, agora, se manifestava em números que me pertenciam por inteiro e que não seriam mais negociados, tampouco discutidos em jantares onde ele costumava dizer que a vida é feita para aproveitar, não para economizar. Pois bem, agora ele aproveitava a companhia da mulher que achava mais leve, mais jovem, mais despreocupada. E eu aproveitava a liberdade de não precisar mais fingir que tolerava isso. Naquela semana, atualizei todos os registros: plano de saúde, endereço fiscal, registro militar. Em todos eles, o nome dele desapareceu, um por um. Onde antes havia cônjuge, agora havia nenhum. Onde antes havia telefone alternativo, agora só constava meu número. Onde antes havia contas conjuntas, agora existia apenas autonomia. A exclusão foi tão metódica quanto o foi minha preparação para cada uma das fases da separação. E ao final de cada exclusão, eu sentia que recuperava não apenas bens, recuperava território. Foi só no fim daquela sexta-feira, já com tudo concluído, que retornei à casa. Minha casa. Estacionei o carro em frente ao portão. A nova chave já havia sido feita. Girei lentamente na fechadura. A maçaneta resistiu por um segundo, como se testasse minha decisão, e então cedeu. Entrei. A casa estava vazia. O processo de reintegração fora rápido. Eles haviam sido notificados a desocupar sob pena de multa, e preferiram sair silenciosamente, talvez para preservar alguma dignidade restante. Os móveis estavam cobertos com lençóis. O cheiro era neutro, sem marcas. A casa estava em repouso, à espera. Fui abrindo cada janela devagar, deixando o ar entrar como se fosse a primeira vez. E talvez fosse, porque pela primeira vez aquela casa era só minha, sem concessões, sem promessas, sem ilusões. Caminhei até o espelho da suíte principal. Ele estava intacto. Era o mesmo espelho diante do qual um dia vesti minha farda antes de uma cerimônia, e o mesmo diante do qual ele um dia me elogiou dizendo: "Você parece de aço." Agora eu via outra coisa ali. Não aço. Carne viva, cicatrizada, ereta. Uma mulher que voltara sem perder a postura. Que perdeu tudo que era supérfluo e preservou tudo que era real. Uma mulher que aprendeu a dizer não com documentos, a dizer basta com carimbos, a dizer chega com contratos. Na cozinha preparei um café. Usei a mesma cafeteira de sempre. Lavei uma xícara com calma. E enquanto o aroma se espalhava pela casa vazia, percebi que pela primeira vez em muito tempo, não havia mais nome nenhum além do meu nos papéis da minha vida. Nem em contratos, nem em contas, nem em planos, só o meu. O céu estava limpo no dia da última audiência. Uma quinta-feira comum para o mundo, mas não para mim. Para mim, era o fim de um ciclo construído com recuos e silêncio, com estratégia e firmeza, com a paciência dos que sabem esperar a hora exata de agir. Não havia ansiedade, nem tremor. A dor já tinha se dissolvido nas semanas anteriores. Não era mais sobre sentir. Era sobre encerrar. Eu havia feito cada movimento como quem traça um plano de guerra em terreno hostil. Mapeando, observando, cruzando informações, esperando a vulnerabilidade do adversário se apresentar por si só. E agora, não havia mais armaduras a serem rompidas. Só a poeira a ser varrida do campo. Cheguei cedo, como de costume. Me sentei na mesma poltrona de antes, com a mesma postura de quem não pede espaço. Ocupa. Levei apenas uma pasta fina, com os documentos da sentença provisória, o despacho da reintegração de posse homologado, o extrato atualizado da conta onde agora repousavam os investimentos sob minha exclusiva tutela. Meu advogado chegou pontualmente, cumprimentou os assistentes da vara com discrição e confirmou que tudo transcorreria de forma rápida. Eles não recorreram da sentença. "Hoje é só formalizar", disse. Eu assenti, com a mesma frieza que aprendi a usar como colete nos dias em que o emocional ameaça sangrar. E esperei. Quando Eduardo apareceu no corredor lateral, sozinho, notei de imediato que algo havia mudado. Não no rosto. Ainda era o mesmo olhar de quem tenta entender onde foi que tudo escapou. Mas no corpo. Os ombros já não estavam erguidos. A passada não era a mesma. Usava roupas discretas. Camisa azul clara amassada.
Sapato escuro sem brilho. Não carregava nenhuma pasta, nenhum papel. Nada. Apenas as mãos nos bolsos e a expressão de quem já entendeu que não haveria mais negociação. Nossos olhos se cruzaram e, por um segundo, ele pareceu hesitar. Como se quisesse falar, justificar, preencher o vazio entre nós com alguma frase que mudasse a trajetória do que foi feito. Mas o tempo da fala tinha acabado, e ele sabia disso, porque palavras são inúteis diante de sentenças. A juíza confirmou que as partes estavam presentes, que não houve recursos dentro do prazo legal, e que a sentença seria então considerada transitada em julgado. Leu os termos com voz técnica, clara, sem entonações sentimentais. Reconhecimento de titularidade integral do imóvel pela parte autora. Exclusão da parte ré de todas as responsabilidades e direitos vinculados. Ratificação de propriedade de veículo, contas e ativos financeiros, conforme provas anexadas. Não houve aplauso, nem choque, apenas o som seco da batida do carimbo sobre o papel, selando o que, para mim, já estava decidido há meses. O que era meu voltou. O que era dele nunca existiu. O que foi nosso virou pó. Na saída, enquanto o fórum ainda se organizava para a sequência da manhã, fiquei parada diante das escadas que levavam à rua. Senti o sol bater no rosto. O calor começar a vibrar sobre o asfalto. Estava pronta para descer quando ouvi passos atrás de mim. Eduardo se aproximou devagar, sem pressa, como quem caminha em um campo minado onde sabe que não há mais para onde fugir. Parou a poucos metros e disse meu nome com uma voz baixa, quase um pedido de atenção. Isadora! Eu me virei. Não disse nada. O silêncio entre nós era mais eloquente do que qualquer frase. Ele tentou de novo. Você não precisava ter feito tudo isso. Parei de descer e o encarei, apenas com o olhar. O mesmo olhar que usei para comandar soldados sob risco. O mesmo olhar que já segurou a linha de frente em zonas cinzentas onde o medo mora. E foi nesse olhar que ele entendeu. Você me subestimou, disse enfim. Sem grito, sem emoção. Agora vai viver com o que sobra. E me virei. Não houve resposta. Ele ficou ali, parado, vendo minha silhueta se afastar escada abaixo. O mundo ao redor seguia como sempre. Gente apressada, motoboys, mães com crianças, vendedores de frutas. Mas para mim, aquela escada era um corredor de libertação. Eu não saía do fórum apenas como vencedora judicial. Eu saía inteira, porque o que me foi tirado nunca foi irrecuperável. E o que ele achava que tinha tomado, nunca foi de fato dele. Naquela tarde, fiz algo que posterguei por muito tempo. Fui ao cartório e solicitei a mudança do meu estado civil. Deixei de ser casada judicialmente e me declarei solteira por decisão própria. A atendente me perguntou se eu queria incluir alguma observação no histórico do registro. Neguei com um sorriso leve. Não havia necessidade. A minha vida agora era um novo livro, não mais um capítulo daquele antigo. Na saída, parei em uma cafeteria pequena no centro da cidade. Pedi um café forte, sentei perto da janela e escrevi, em uma folha qualquer, o que aprendi durante todos aqueles meses. Que o verdadeiro poder não está em vencer uma discussão, nem em provar um ponto, nem em gritar mais alto. O poder está em não ceder à expectativa do outro, em reconstruir sem fazer alarde, em planejar a própria liberdade com a mesma calma com que se dobra um uniforme. Dias depois, recebi por e-mail a certidão atualizada. Meu nome estava limpo. Nenhum sobrenome agregado. Nenhum vínculo conjugal. Nenhuma pendência. Tudo o que havia restado do que um dia foi um casamento eram recibos arquivados, provas vencidas e uma lição escrita em silêncio. Jamais duvide da força de alguém que aprendeu a guerrear sozinha. E eu? Eu estava exatamente onde queria estar. Dono do meu espaço, do meu tempo e finalmente da minha paz.